Dados do Vigitel Brasil 2023, inquérito epidemiológico organizado pelo Ministério da Saúde, mostram que o diabetes atinge 10,2% da população brasileira. Esse índice cresceu quase um ponto percentual com relação ao último estudo desse tipo feito em 2021. Entre suas várias conclusões, o estudo mostra que o diagnóstico de diabetes é mais frequente entre as mulheres. Muito chato isso, né? Sendo que isso é o fato de que a população feminina tem uma rotina sobrecarregada. Como mais da metade das famílias brasileiras tem mulheres como a principal provedora financeira, cada vez mais elas não têm tempo para uma dieta adequada e nem para fazer atividade física, o que faz com que o diabetes acometa cada vez mais esse público. Justificam os especialistas. E a gente sabe disso, né? Essa é apenas uma das variáveis que relacionam o diabetes, visão e o mundo do trabalho, tema do debate que começa a seguir. E para conduzir esse debate, eu passo a palavra aos oftalmologistas Jorge Rocha e a Maria. Tudo bem? Bom, o Jorge e Rocha são duas lideranças do CBO e vão aqui conduzir esse debate com a gente. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês e receber nossos convidados para um debate tão importante como todos nós falamos até agora. Temos aqui conosco representantes de instituições muito importantes quando se pensa no mundo do trabalho. Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho e Emprego. Nossos agradecimentos a todas essas instituições pela disponibilidade em atender nosso convite. Temos conosco o Dr. Ricardo Egeli, vice-presidente da Abramed, que aqui também representa a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. O senhor Eduardo Perillo, membro efetivo da Consaúde, que aqui representa a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Para falar, representando o Ministério da Previdência Social, é um prazer receber o Dr. Danilo Siqueira e doutora Veridiana Moreira Polici. Ela está conosco aqui, em nome da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Gente, como tão bem a Regina já comentou, nosso debate mencionou que cerca de 10% da população brasileira tem diabetes. É um enorme contingente dessas pessoas que está no mercado de trabalho. Como estamos falando de uma doença sistêmica com um grande potencial de complicações, certamente é importante entender a relevância do diabetes nessa área. Dr. Ricardo Egeli, o diabetes representa um empecilho ao exercício da profissão? Bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa jornada muito importante. Eu falo em nome da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, né? E a gente gostaria de trazer algumas ideias a respeito dessa questão da visão do mundo do trabalho, né, e o diabetes, né? Agora há pouco mesmo, né, falado pela nossa querida apresentadora que o Vigitel, né, fez um levantamento dizendo que 10,2% da população brasileira possui diabetes, né? Mas sim, a incidência é um pouco maior nas mulheres que nos homens, né? E pensando nessa situação também, nós temos que lembrar de outra situação brasileira que nós temos, antes de nós entrarmos especificamente na questão do trabalho, que é uma modificação na faixa etária populacional. A nossa pirâmide populacional brasileira já não é mais uma pirâmide. Nós estamos tendo um envelhecimento da população, né, por aumento da longevidade, aumento da expectativa de vida, e também esse aumento da expectativa de vida e envelhecimento também gera um número expressivo na questão do diabetes, porque se fala de uma responsabilidade de 1/3 dos casos de diabetes aí por esse envelhecimento populacional, né, o que representa em torno de 30% das pessoas com mais de 65 anos
tem diabetes mellitus. E quando a gente fala nisso em relação ao trabalho, nós temos que pensar e lembrar que existem profissões, né, que envolvem a possibilidade de um risco para a pessoa com diabetes, ou então que tenha uma exposição a riscos oculares, por exemplo. Quando a gente fala em trabalhos de escritório, né, trabalhos administrativos, geralmente frente a telas de computadores, né, isso pode aumentar o risco de fadiga ocular. E a pessoa que tem diabetes, ela é mais propensa a ter algum problema ocular, e a fadiga ocular pode agravar esses problemas. Quando a gente também pensa em organização do trabalho, que é uma situação muito importante para nós, médicos do trabalho, existem ambientes de trabalho que são naturalmente estressantes. E isso afeta negativamente o controle glicêmico. E a pessoa com diabetes, ela precisa ter um controle glicêmico muito bem feito, porque isso pode afetar não somente, obviamente, toda a questão do diabetes, mas também impactar na saúde ocular. Temos também outros ambientes de trabalho que têm riscos oculares, né? Algumas profissões podem envolver a exposição a riscos oculares, exposição a poeira, a produtos químicos, ou inclusive até lesões por objetos pontiagudos, e mesmo que se tomem todas as providências, como uso de protetores para os olhos e outras providências, né? Essas situações precisam uma precaução muito grande, né, por parte do funcionário, do trabalhador. E a necessidade de monitorar constantemente os níveis da glicemia faz também com que esse ambiente de trabalho necessite ter uma condição, uma acessibilidade e um apoio muito grande para que essa pessoa com diabetes possa fazer a sua glicemia capilar, né, a medição da sua glicose, né, pode administrar uma insulina, se for o caso de um diabético insulino dependente, ou fazer uma alimentação regular, que muitas vezes não se dá exatamente naqueles horários tradicionais que nós temos no trabalho. Então, as empresas, os empregadores, é importante que ofereçam um suporte, né, uma implementação de uma política que promova essa acessibilidade para a pessoa com diabetes, porque em algumas situações nós vamos ter também a incapacidade para o trabalho devido ao diabetes. E em alguns casos a gente pode citar, inclusive, como motoristas profissionais que possam ter alguma patologia que seja impeditiva da direção veicular, uma retinopatia diabética, muitas vezes uma catarata que não se consiga resolver, um glaucoma ou outras patologias que são relacionadas ao diabetes, podem trazer, sim, uma incapacidade para o trabalho, como é o caso, por exemplo, de um motorista profissional. Então, além desses cuidados que nós precisamos ter com o ambiente de trabalho, também com a questão dos controles necessários para a pessoa com diabetes, nós também temos que ter, no mundo do trabalho, incentivos para que as pessoas tenham um estilo de vida saudável, que possam fazer exercícios físicos, que possam ter uma alimentação saudável e, inclusive, com uma gestão dessa questão do diabetes, né, por parte das empresas, para que elas possam também adaptar as suas situações para essa parcela da população que acabamos de falar aqui, né, 10% da população brasileira tem diabetes, e com a questão da idade, pessoas com mais de 65 anos, se fala em torno de 30%. Então, é muito importante a questão do diabetes para o trabalho, e a gestão eficaz desse diabetes é fundamental, é essencial para preservar a saúde ocular e garantir também, né, um desempenho produtivo no ambiente de trabalho. Nós precisamos promover a saúde dessa pessoa com diabetes, cuidar muito bem dela e ter um ambiente de trabalho seguro.
Isso dá ideia de como é uma doença que impacta nos mais diversos âmbitos da vida. Então, agora eu pergunto ao senhor Eduardo Pirillo, o senhor representa uma das maiores entidades representativas na indústria no Brasil. Como as empresas hoje têm buscado atuar diante do crescimento de diabetes entre os seus colaboradores? Para complementar o que muito já foi dito, eu convido o senhor a se pronunciar. Muito obrigado pela presença. O senhor está sem som. Senhor Eduardo? Senhor Eduardo? Não estamos ouvindo. Acho que o senhor Eduardo está tendo algum problema de áudio. Alô, mas... ouvindo agora? Voltamos. Claro e Hoje, muito bom. Bom dia, eu quero agradecer a gentileza do convite e a oportunidade da participação. Veja, foi citado que a Fiesp é uma entidade bastante representativa. De verdade, sim, porque a Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Embora ela se localize no Estado de São Paulo, ela tem várias das suas ações, elas têm repercussão nacional. Isso é conhecido. E ela representa, na verdade, um conjunto de indústrias, né? Mas quando a gente fala de indústria, o que a gente está falando? A gente está falando em indústrias de transformação, por exemplo, que produzem os bens de capital que as outras indústrias utilizam para a produção, quer dizer, produzem as máquinas, os equipamentos que são bens de capital, produz os bens de consumo. Bens de consumo são aqueles que as famílias consomem, os alimentos, os objetos, os eletrodomésticos, os automóveis, o vestuário, o mobiliário. Tudo isso faz parte da indústria de transformação. Então, isso já dá uma noção do tipo, da grande variedade de condições de trabalho que o doutor anterior comentou, a variedade de situações em que o trabalhador é exposto, né? Além desta, nós temos a indústria da construção civil e toda a cadeia produtiva da construção civil, quer dizer, tudo aquilo que é usado como insumo para a construção civil, não propriamente só a construção propriamente dita, e, além disso, a indústria extrativista, né? Mineração, minerais não metálicos, minerais metálicos, né? Portos de areia, petróleo, tudo isso faz parte da indústria. Então, vejam a grande gama, a grande variedade de situações em que os trabalhadores podem estar expostos a agravos à sua saúde. Veja, a Fiesp, ela é organizada internamente, por conta dessa grande variedade de tipos de indústria, em verticais, departamentos, comitês. E nós temos na Fiesp um comitê ligado à área de saúde, que é o ConSaúde, que é o Comitê do Complexo Produtivo e Econômico da Saúde e Biotecnologia. Então, é o pedaço da Fiesp que se preocupa especificamente com as questões de saúde. Toda a cadeia produtiva da saúde e da biotecnologia é contemplada. Então, desde a indústria química e biotecnológica, os fármacos, medicamentos, vacinas, hemoderivados, reagentes para diagnóstico, passando pela indústria de bens mecânicos e de materiais, ou seja, equipamentos médicos, mecânicos, equipamentos eletrônicos, próteses, órteses, materiais de consumo, tudo isso está abarcado dentro do ConSaúde. Além disso, hospitais e clínicas, serviços de diagnósticos e tratamento. Portanto, toda a cadeia produtiva da saúde, né? Desde a produção dos insumos até a sua integração final nos locais onde o cuidado é prestado, né? Então, isso já dá uma noção bastante clara de o quanto indústria e a aplicação dos equipamentos e materiais que são produzidos são integrados. A gente não pode falar só da produção dos materiais e equipamentos, mas também a sua utilização, ou seja, a indústria hoje chega desde a produção dos insumos até a sua integralidade na hora da prestação do serviço, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, a indústria não só faz o equipamento de
o equipamento de diagnóstico por imagem, mas como pode estar prestando todo o processo de até chegar na produção do resultado do diagnóstico, né? Então, a cadeia produtiva hoje está cada vez mais integrada. Então, os trabalhadores que estão nessa cadeia, eles têm agravos ou têm possibilidades de agravos à saúde dos mais variados, né? Como o colega anterior começou a falar. Agora, o Consaúde, propriamente dito, ele exerce também na própria calçada da Fiesp, lá na Avenida Paulista, a gente faz, junto com diversas instituições, ações de saúde voltadas para temas específicos. Por exemplo, diabetes, a hipertensão, a hepatite C, campanhas de vacinação, no qual os transeuntes que passam pela calçada da Fiesp são convidados a chegar até o nosso estande e lá recebem atendimento, testagem de glicemia, por exemplo, orientações, esclarecimentos e, eventualmente, encaminhamento para serviços especializados. Isso para a população que passa na calçada. Nós atendemos cerca de 1.000 pessoas em cada vez que esses eventos são deflagrados, e nós já fizemos, só não fizemos durante os anos da pandemia, evidentemente, mas em 2023, esse ano, nós já fizemos uma ação de diabetes de esclarecimento para a população. Agora, vamos falar um pouquinho do que a indústria faz especificamente. Aí já é um ramo que é o SESI, o Serviço Social da Indústria. Ela é uma entidade privada, financiada com recursos da folha de pagamento das indústrias, que recolhem esses tributos, e esses tributos revertem para as famílias e os trabalhadores da indústria, né, nas áreas de educação, saúde, lazer, esporte, cultura, alimentação e outras coisas. Agora, o SESI lançou um serviço completo de monitoramento de doenças crônicas, inclusive diabetes, na indústria. Nós temos uma plataforma de teleatendimento que funciona 24/7, né? E nós podemos atender a cerca de até 2.000 consultas dia, e a resolutividade disso é tão boa que só cerca de 3% dos consulentes é que são encaminhados para atendimento especializado. Com isso, a gente consegue fazer exatamente aquilo que o colega anterior comentou: a detecção, o acompanhamento, o aconselhamento dos pacientes que têm patologias crônicas, em especial do diabetes, porque o nosso trabalhador hoje ele é um ativo, ele é um bem importante para a indústria. A indústria tem interesse completo de que a saúde desse trabalhador esteja sempre otimizada. Por quê? Porque para poder utilizar os equipamentos de inteligência artificial, realidade virtual da indústria 4.0, a indústria faz um investimento pesado, né, no preparo desse trabalhador, que já não é mais um trabalhador comum, ele é um trabalhador muito especializado. Então, não só o aspecto social, né, de que nós temos a preocupação de manter esse trabalhador socialmente na melhor condição de saúde possível, como ele se comporta como um ativo da própria cadeia produtiva, é fundamental que essa pessoa esteja psicologicamente bem, esteja socialmente bem ajustada e, evidentemente, que a sua saúde pessoal esteja no melhor nível possível. Então, essa plataforma que foi lançada é a nossa maior ferramenta de acompanhamento dessas condições de saúde do trabalhador, né? Por favor. E essa plataforma, só finalizando, ela também atende a NR7, que institui a vigilância em saúde para agravos de saúde relacionados ao trabalho. Isso permite que a gente identifique, rastreie e acompanhe precocemente, né, todas as doenças de origem ocupacional potencialmente originadas pelo trabalho. Como eu disse, isso é feito 24/7, e isso acompanha, tem o protocolo de Manchester, que serve para fazer o estadiamento da gravidade das situações e fazer o direcionamento do atendimento desse trabalhador.
Eu acho que essa primeira explicação já deixa muito claro a preocupação que a indústria possui com a saúde do seu trabalhador, e nesse aspecto da saúde visual é extremamente importante que eles estejam bastante acompanhados, né? E no fato do diabetes, nós já temos essa condição de eventual agravo à saúde ocular bem estabelecido, e temos muita preocupação de que isso seja monitorado, acompanhado e que o paciente, o nosso trabalhador, seja mantido em condições otimizadas, né? Como eu já expliquei. Muito obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigado. Você fez uma explanação de quão é gigante a Fiesp, seu trabalho, com a preocupação com a saúde ocular dos seus funcionários e com a saúde da população em geral, fazendo campanhas e trabalhando. E agora eu gostaria de conversar e perguntar ao doutor Danilo Siqueira. Doutor Danilo, por favor, quanto ao profissional que apresenta com um grau de retinopatia diabética, considerando que haja uma perda de visão significativa, que conduta deve ser seguida no âmbito de previdência social? É todo você. Bom dia a todos, é prazer estar aqui, mas a Previdência sempre traz números bastante grandes, né? A Previdência tem um papel imenso, não só no aspecto social, mas econômico muitas vezes, e a gente só lembra dela na hora da necessidade, né? A Previdência, as doenças, elas vão preocupar no momento dos chamados benefícios não programados, né? Você, quando não espera, você tem uma doença, você vai ter a necessidade de se afastar do trabalho. Então, assim, do ponto de vista médico, clínico, a importância da retinopatia diabética, da diabetes como um todo, mas destacadamente da retinopatia diabética, ela é muito grande. Isso aí a gente pode destacar com números. Eu fiz um levantamento ontem para dar uma ideia de como isso impacta, né, com base no CID-10. Eu queria saber se posso compartilhar minha tela aqui para mostrar uns números. É possível? Pelo que nesse momento a gente não consegue. Melhor você não consegue, né? Continuar. Então eu vou falar aqui, só para citar, por exemplo, ao longo dos últimos 10 anos, o número de concessões só por retinopatia diabética, isso como CID principal, tá certo? Fixado. Muitas vezes isso entra no CID secundário e não vai estar nessa tabela. Muitas vezes o CID principal é uma deficiência visual, né? Tá lá na cegueira, na deficiência grave, moderada, e o secundário vai estar a retinopatia. Tem uma média ao longo dos últimos 10 anos de 2.000 concessões de benefício por incapacidade, ou temporário, ou invalidez, ou benefícios assistenciais, o LUAS. Se a gente destacar na retinopatia diabética, entre os CIDs oftalmológicos, ela representa 10% das concessões. Isso aí vai incluir tudo, de catarata, que são muitas vezes tratáveis, né, a causa de cegueira principal tratável, né, curável, mas a retinopatia não entra nesse rol, ele entra mais destacadamente em benefícios mantidos de longo prazo, como a aposentadoria por invalidez. Ele rivaliza, ele está em primeiro, na verdade, em segundo lugar, os dois primeiros lugares é retinopatia diabética e glaucoma nesses benefícios. Os dois equivalem a 9,8% e 9,9% dessas concessões. Então, se a gente fizer uma conta aproximada, o custo anual, só com Previdência, ele ultrapassa R$1 bilhão. Um custo de benefício de médio de R$2.000, como são 12 parcelas mais o 13º, em alguns benefícios, como a aposentadoria por invalidez, então tem um custo muito impactante quando a gente fala de Previdência. Então, não há dúvida da importância da prevenção, da importância do tratamento adequado, do acesso, para que a gente possa ter respeitar esse quadro que cada vez tem, inclusive os números eu não consigo mostrar o gráfico, mas tem crescido, tem aumentado o número de afastamentos por essa causa. Muito obrigado, Danilo. Então, para a gente fechar esse quadro e fazer um resumo, vamos dizer assim, frente ao trabalhador, é uma doença tão impactante que tanto impacta todos os âmbitos, não só da vida pessoal, mas também do Estado e economia nacional. Vamos perguntar de que maneira as empresas podem ajudar seus funcionários a obter
precocemente o diagnóstico de diabetes e a evoluir para um tratamento a partir daí. Eu gostaria que, de uma forma sucinta, todos os senhores pudessem nos posicionar. Eu creio que... Podemos ir na sequência, é isso que foi dito. Obrigada. Por favor, continue. Ok. Pois não, então, na realidade, eu creio que as empresas precisam melhorar os seus ambientes de trabalho, todos serem conscientizados do diabetes, que é uma doença importante, insidiosa, que a pessoa vai conviver, esse trabalhador vai conviver ao longo de toda a sua vida e vai precisar de um cuidado especial. Então, o controle glicêmico é algo muito importante, né? E a questão do diagnóstico é fundamental que a gente fale sobre diabetes. Se nós temos uma incidência, uma prevalência na população de em torno de 10%, e quanto mais idosa for a nossa população, nós vamos ter uma incidência maior, uma prevalência também maior, é fundamental que nós falemos sobre diabetes, que as empresas colocam isso nas suas pautas de saúde do trabalho e promovam a saúde através de palestras, de reuniões de segurança e também incluindo a possibilidade de que nos seus planos de saúde ou então em campanhas possam fazer anualmente uma avaliação de todos os seus funcionários em relação ao diabetes. E, consequentemente, as questões oculares e todas aquelas que demandam a partir de um diagnóstico positivo do diabetes. Obrigado. Agora gostaríamos da resposta da doutora Viridiana Moreira, por favor, doutora. Bom, primeiramente, em nome da DRH São Paulo, agradeço a participação, parabenizo por essa ação extremamente importante no dia de hoje. Acho que o doutor Ricardo trouxe os pontos principais relacionados ali à própria conscientização que as empresas precisam fornecer aos seus colaboradores. Como dito pelo doutor Eduardo, as pessoas são os ativos, né, principais de qualquer organização. E para falar de diabetes, a gente lembra muito do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que tenhamos campanhas de saúde para que a gente consiga conscientizar os trabalhadores da importância da prevenção. Olhando sob o prisma de recursos humanos vai zelar pelo bem-estar dos seus colaboradores e zela a partir também de uma conscientização maior. Então, dentro dessas campanhas que a área de recursos humanos das organizações acabam realizando, um ponto importante é a gente conseguir identificar o grupo de risco, né, dentro desses colaboradores. Então, um passo nessa campanha de saúde, e pensando aí no diabetes, as organizações elas conseguem identificar o grupo de risco, trabalhar mais fortemente com esse grupo de risco, apoiar na mudança dos hábitos, então, claro, incentivo aos exercícios físicos e fazer o monitoramento desses colaboradores que nós temos ali já identificados. Porque, como bem dito, eu posso ter a diabetes tipo 2 muito silenciosa, que pode impactar não só na vida desse profissional, mas na própria produtividade. Então, eu preciso apoiá-lo nas ações necessárias para que ele tenha um bem-estar físico, garantir a integridade desse colaborador. E, paralelamente a isso, eu acho que tem algo muito importante, já vou concluir minha fala, que eu sei que o tempo é escasso. A semana passada, ou melhor, essa semana, nós tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal de um projeto de lei que classifica a diabetes tipo 1 como uma deficiência para todos os efeitos legais, porque hoje a diabetes ela não é vista como, e não é tida como uma doença estigmatizante, mas nós sabemos que, a depender da evolução, ela pode
sim incapacitar esse colaborador para as atividades. Então, acredito que o passo que a gente precisa dar é esse que a gente está fazendo aqui, é conscientizar, a conscientização acima de tudo. Muito obrigada, doutora Veridiana. Chamo agora o senhor Eduardo para se pronunciar. Por favor, senhor Eduardo. Eduardo, você está online com a gente? E eu acho que gostaria de ouvir o doutor Danilo Siqueira. Então, Danilo, você está com a gente? Para fazer a... Acho que não, acho que caiu. Acho que também caiu. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês. Acho que esse diálogo vai ser... o CBO precisa continuar esse diálogo, precisa continuar a discussão com as diversas instituições para que possamos fortalecer e criar um grande avanço no tratamento e no cuidado com diabetes. Doutor Danilo, voltou aí, poderia formular sua pergunta em 1 minuto? A resposta. Eu tive... Sim, perdão. Eu estive fora, caiu aqui automático, eu retornei, acho que caiu outro colega também. Não, para finalizar, agradecer a oportunidade, lembrando, sempre destacando a importância da prevenção, no sentido de acesso aos sistemas de saúde, de facilitação desse acesso, tá certo? E o acompanhamento, porque a doença, a retinopatia, na sua maioria das vezes, ela é assintomática, assim como o diabetes. Em boa parte do tempo, a doença ela é silenciosa. Ela vai causando o dano de maneira silenciosa e não gerando a incapacidade, que é o que afasta para o trabalho. Então, esses números que eu citei aqui, eles são finalísticos, eles já são quadros avançados que levam a esse afastamento. Mas a morbidade, ela é muito maior. O sofrimento que a doença vai causando ao longo do tempo, ele é um número bem representativo. Então, a importância principal da prevenção, da busca pelo, como a colega destacou, de campanhas que estimulem essa busca pelo diagnóstico, essa tentativa de prevenção, as atividades, o estímulo às atividades físicas, que é uma maneira inicial de tratamento da doença, das mudanças de estilo de vida, que podem impactar de maneira representativa nessa chave que ainda é em nível mundial a diabetes, é uma doença ainda sem cura, uma doença considerada grave pelo impacto que ela pode causar. Então, a conscientização é importantíssima e momentos como esse, momentos de discussão e aprofundamento e abertura de diálogo para que isso possa chegar em mais pessoas, a informação, é super importante. Então, só queria encerrar agradecendo, em nome da Previdência Social, a oportunidade. Pelo nosso tempo, a gente tem que encerrar nosso debate e nós continuaremos esse debate posteriormente. O CBO vai tentar contato e prosseguiremos para progredirmos na luta contra o diabetes. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos.